Minha vida gamer começou lá em 2007, quando eu tinha 10 anos, e pode não parecer, mas eu já sou velho. Naquela época eu tinha 10 anos, imagine hoje. Eu lembro que tudo começou quando eu queria um videogame, assim como todo mundo, né, que viveu nesse mundo. Eu queria muito videogame. E pra quem eu fui implorar? Pra minha mãe, obviamente. Mas mais obviamente ainda, ela não tinha dinheiro para me comprar um videogame, né? Ainda mais porque na época era caro e a gente era humilde. Eu lembro que na época o videogame que estava em alta era o Master System, que provavelmente seria o videogame que eu iria ganhar. Eu implorei muito, mas muito para minha mãe mesmo que eu queria um videogame para ela comprar para mim, mas eu enchi muito o saco dela mesmo, cara. Não sei como eu não apanhei. Depois de ter enchido tanto o saco da minha mãe, ela finalmente decidiu que iria sim comprar um videogame pra mim, ela ia dar um jeito de comprar. E quando eu escutei aquilo, nossa, minha cara encheu de felicidade. Imagina um menino que ficou feliz, esse menino era eu. Antes que minha mãe pudesse me levar na loja para eu poder comprar meu console, meu videogame, o meu padrasto ele deu um PlayStation 1 para mim, fazendo com que minha mãe não precisasse comprar um videogame. É claro que eu fiquei feliz pra cacete, e também ele me deu 2 jogos junto com esse PlayStation 1, o quadradão cinza lá que eu tenho até hoje. Meu padrasto tinha praticamente feito a minha vida, porque agora eu teria ganhado o meu primeiro console e estava muito feliz, porque tudo que eu queria era um videogame, não importasse qual. O meu canal não surgiu lá em 2007, sabe? Que foi a época que eu ganhei meu PlayStation 1 por dois simples fatores. Apenas duas coisinhas muito simples. A primeira é que eu não tinha uma câmera para gravar. A segunda é que eu não tinha um PC para poder enviar os vídeos ou editar alguma coisa do tipo. Esses foram os principais motivos pelo qual o meu canal ele não surgiu em 2007. E meu canal também não surgiu em 2007 porque eu não sei se eu ia ter cabeça, sabe, pra gerenciar um canal. E eu era muito criança naquela época, porra, eu tinha 10 anos, a idade de 10, mano. Como é que eu ia fazer alguma coisa lá? Então esse foi o motivo pelo qual o meu canal não nasceu nessa. O tempo foi passando, né? 2007, 2008, 2009. Chegamos em 2010. Mais ou menos nessa época, 2010, foi quando eu vi uma inovação. Eu tinha visto o tão famoso e glorioso PlayStation 2. Mas apenas ver o videogame não foi o suficiente para eu querer comprar ele. Foi quando vez que eu vi o meu primo com o filho dele mais novo jogando um jogo. Quando eu olhei aquilo eu falei, meu Deus, olha aqueles gráficos, mano, nice graphics. Mesmo o PlayStation 1 tendo me dado várias horas de gameplay, eu ter perdido muito tempo da minha vida jogando ele, jogado pra aqueles gráficos do PlayStation 2, eu pensei assim, coloquei na minha cabeça, eu tenho que comprar o PlayStation. Eu lembro que mais uma vez a gente não tinha dinheiro para comprar o PS2. E aconteceu uma coisa que não tinha acontecido quando eu queria o Play, que foi que eu fiquei doente. Eu queria tanto o PlayStation 2 que eu acabei ficando doente. E eu infernizei a vida da minha mãe para comprar o PlayStation 2, mas ela obviamente não tinha dinheiro. Só que acho que de tanto eu infernizar minha mãe, enlouquecer ela um dia acabou me cedendo para comprar. Só que meio que foi uma compra surpresa, sabe? Eu não tava sabendo. Eu lembro que nesse dia eu não tinha ido pra escola, era 2010, eu tava de boaça lá, tinha 13 anos, tava de boaça sentado no sofá. Eis que de repente chega o meu primo mais velho e o filho dele, com uma sacola na mão com formato quadrado muito suspeito. E quando ele chegou, tinha um PlayStation 2, era um Play 2 que ele tava trazendo. Aí eu questionei sobre de quem era esse PlayStation. E aí o meu primo falou que esse PlayStation 2 era meu. E ele tinha até falado, de tanto você encher o saco da sua mãe, ela comprou o seu Play 2. E quando eu fiquei sabendo que aquele PlayStation 2 era meu, nossa senhora, abriu um sorriso psicodélico na minha cara e eu fiquei muito feliz por ter ganhado o PlayStation 2. Ainda mais porque junto com ele eu ganhei 5 jogos: Piratas do Caribe, Transformers, PES 2009, Naruto Chronicles e o outro jogo eu não me lembro agora, mas depois eu coloco aí. Esse foi o dia em que eu ganhei meu PlayStation 2, o dia... Nossa, foi um dia mágico. Um ano depois, em 2011, da maneira mais aleatória possível, eu ganhei um computador. Eu não me lembro de ter enchido o saco da minha mãe ou algo do tipo para ganhar um computador, mas eu sei que eu ganhei da forma mais aleatória possível. E agora eu tinha muito
computador e o meu PlayStation 2 e o meu Play 1 também. Eu tinha esses três elementos. Entretanto, todavia, o meu canal do YouTube, eu não tinha criado ele ainda. E você fala, por que, cara? Você tinha um PC, tinha um Play 2 e um Play 1. Por que você não criou seu canal no YouTube? Simples. Meu canal no YouTube não nasceu porque eu não tinha a porra de uma câmera. O que adiantava? Antes eu não tinha o PC nem a câmera. Agora eu tinha o PC e ainda não tinha a câmera. Ou seja, meu canal no YouTube ainda não poderia nascer nesse exato. Mesmo que eu quisesse gravar as minhas gameplays, eu não tinha câmera. Eu ficava pensando, putz, se eu tivesse uma câmera, eu podia gravar minhas gameplays e criar um canal no YouTube assim até então. Mas infelizmente eu não tinha a merda da câmera. Entretanto, aí que entra o meu pai. Oh, querido pai, paizão. Eu sempre falava que quando eu tivesse a minha câmera HD, a primeira coisa que eu iria fazer ia ser chegar em casa e criar uma conta no YouTube. E como eu disse anteriormente, o meu pai entrou nessa história. E qual é a importância do meu pai? Simples, nada mais nada menos que dezembro, mais especificamente dia 27/12, que foi quando eu criei meu canal, o meu pai nada mais e nada menos me comprou um celular. E por algum acaso, esse celular tinha uma câmera. E quando eu vi aquilo, eu falei, oh my god! Finalmente eu ia poder criar o meu canal no YouTube. E obviamente a primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei em casa, criei meu canal no YouTube nesta exata data aqui. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu gravei foi exatamente dessa mesma maneira como está mostrando no desenho. Eu peguei, com uma mão eu estava segurando o celular, com a outra mão eu estava no teclado. Eu estava gravando Transformice. De um lado estava eu lá todo contentão gravando meu primeiro vídeo, e meio que de costas para mim estava nada mais nada menos que o meu primo, jogando o mesmo jogo na mesma sala que eu lembro até hoje. Eu estava lá jogando aquela porcaria do Transformice. Nossa, puta jogo lixo, não acredito que eu jogava aquela merda. Aí beleza, né? Chegou um momento em que eu não sabia, eu fiquei louco, eu não sabia qual rumo o meu canal ia tomar. As possibilidades eram muitas, meu canal tinha muitas possibilidades para tomar. Até que lá para 2012, 2013, meu canal, eu decidi que ele ia tomar o rumo de games, que é o rumo que eu estou até hoje. Então, o PlayStation 2 lá em 2011 me deu muitas alegrias. O PlayStation 2 me deu muitos momentos de gameplay. Basicamente, a alegria que o PlayStation 2 me dava era. Entretanto, nessa época, em 2012, quando eu tinha 14 anos, aconteceu uma coisa terrível, que foi o meu PlayStation 2, ele faleceu. E por que ele faleceu? Porque misteriosamente, Gusp, isso mesmo, Gusp apareceu na porra dentro da lente do videogame. Não sei porquê, eu só sei que esse Gusp do demônio que apareceu lá fez com que meu PlayStation 2 falecesse e eu entrasse em desespero. Eu lembro que eu entrei, nossa, eu quase entrei em depressão por ter ficado sem o meu PlayStation 2. E eu implorei para minha mãe para que ela levasse meu PlayStation 2 pro concerto, porque eu não queria ficar sem PS2. Só que tinha um pequeno detalhe. O concerto do PlayStation 2 ia ficar R$ 200, cara. Ia ser muito complicado. Mas depois de muita luta, muita insistência, quase não conseguindo, meu PlayStation 2 foi levado para o concerto. Foi levado. Beleza, ele foi para o concerto. E agora? O que eu ia fazer? E agora? O que eu iria fazer? Eu passei muitos anos jogando PlayStation 2. Passei muito tempo mesmo jogando PlayStation 2. E agora o que diabos eu iria fazer sem PlayStation 2? E agora, o que iria acontecer comigo sem aquela maravilha do século XX? Eu fiquei muito triste que eu não ia poder jogar, eu ia ficar sem jogar PlayStation 2. E o mais foda é o que eu sabia que tinha estragado meu PlayStation 2. Mas infelizmente não havia mais nada que eu pudesse fazer. Agora sem PlayStation 2 a única coisa que eu poderia fazer é mexer no PC, né? Porque graças a Deus eu tinha um PC que até então, antes do PlayStation 2 ele funcionava de boa e antes de ele ir pro concerto, o PC ficava lá, ó, todo empoeirado, pegando uma teia, mofando, e eu ficava lá suavão jogando meu Play 2, né? Eu tava nem aí pro PC. Agora sem o PlayStation 2 eu tinha que, né, fazer o quê? Foi a época em que eu comecei a usar o PC com mais frequência. Eu lembro que o meu PC ele foi pro concerto e ele ficou muito tempo lá, mas muito tempo.
Cada dia que o meu PlayStation 2 ficava lá no concerto, pra mim parecia uma eternidade. Quando o meu PlayStation 2 voltasse, eu achei que a gente já estaria no século 30 já. De tanto tempo que aquela desgraça estava demorando pra voltar. Depois de quase um milênio mofando lá, meu PlayStation 2 voltou. E bem, obviamente que eu fui jogar lá de boaças, que nem um fanático. Entretanto, eu tinha tanto medo que o meu PlayStation 2 pudesse dar pau de novo, sabe? Dessa vez explodir e nunca mais funcionar, que o último jogo que eu joguei nele, que tinha sido Cápsula de Monstros, foi o último jogo que eu joguei e foi o primeiro jogo que eu joguei quando ele voltou do concerto. De tanto medo que eu tinha que ele estragasse, eu fiquei muito tempo jogando apenas ele. Não joguei mais nada, com medo que essa merda explodisse. Bem, o tempo foi passando e passando, agora nós estamos em 2012, né? E meu PlayStation 2, não é que ele tinha ficado chato, sabe? Falei lá, meu PlayStation 2 ele faleceu. Mas não no sentido que ele parou de pegar literalmente. Mas ele foi parando de pegar aos poucos e já não tinha mais graça. Ele. Porque infelizmente eu acabei vendo o outro. O poderoso e fudido PlayStation 3. Quando eu vi o PlayStation 3 e vi os gráficos, nossa, na hora eu quis. Eu não lembro exatamente o porquê. Teve um motivo maior, uma força maior, pra eu querer o PlayStation 3. Eu não lembro qual. E o que aconteceu? Eu acho que você já sabe, né? A história ou os motivos se repetiram muitas vezes e foi sempre quase a mesma coisa. A gente não tinha condições de comprar um PlayStation 3. Minha mãe não tinha condições de comprar um PlayStation 3. Nessa época eu já tinha 14 anos, né? Tinha uns 14 para 15 anos. Quem ia comprar um PlayStation 3 pra mim agora? Eu queria tanto o PlayStation 3, mas tanto, que eu fiquei triste. Porque eu sabia que eu não ia conseguir o PlayStation 3. Minha mãe não ia comprar pra mim, ela sempre falava, eu não vou comprar pra você o PlayStation 3. Eu, porra, e agora? Tristonho lá, eis que surge a luz. A luz no fim do túnel. A esperança. Aquele que iria comprar o meu PlayStation 3. E quem será que iria comprar ele? Nada mais, nada menos que meu pai. Sim, não sei como. Meu pai disse que iria comprar o PlayStation 3 para mim. Quando eu vi aquilo, eu fiquei chocado. Meu pai falando que vai comprar o PlayStation 3 para mim. Na época eu não acreditei quando eu escutei aquilo. Eu lembro que o meu pai e a gente foi na loja de games. Meu pai foi junto comigo lá. Ele foi ver o preço, sabe? O preço do console, quando é que tava. Ele tava disposto a pagar à vista ali na hora, tá ligado? Tava tudo nesse esquema já. Só que quando ele chegou lá, ele não tinha meio que os reais, alguns reais estavam faltando, então não tinha como ele pegar o PS3 ali naquela hora. Mano, como eu fiquei super puto, eu fiquei muito puto por ter escutado aquilo. Só que depois ele falou que ele ia dar o dinheiro pra minha mãe, pra ela me trazer aqui e aí sim comprar o bendito do PlayStation 3. E obviamente que eu fui meio bipolar, né? Eu tava puto, de repente eu fiquei feliz porque eu sabia que o PlayStation 3 seria meu. Chegou o glorioso dia 15 de outubro de 2012, lá fomos eu e minha mãe, eu com 14 anos, faltando 15 dias para eu fazer 15 anos, e minha mãe fomos lá na loja de games, e finalmente o PlayStation 3 seria meu. E vocês acreditam que ainda tiveram a cara de pau de tentar me convencer a não pegar o PlayStation 3 e pegar o Xbox 360? Mano, foi um absurdo. Eu basicamente bati o pé no chão e disse que eu não queria o Xbox de jeito nenhum, eu queria o PlayStation 3. E naquela época eu tava lançando o PlayStation 3 Slim, que eles também chamavam de Super Slim, né? Não sei porque o PlayStation 3 por acaso vinha com uma capa, era um super-herói. E tinha o Super Slim, que era R$100 mais caro que o Fat, que eles iam tentar vender pra mim. Eu falei, já que tinha o Slim, vai o Slim, né? O Super Slim. Aí eu peguei o PlayStation 3 Slim, que tava R$100 mais caro. Na época eu paguei R$900 no meu PlayStation 3. Agora em 2016, né, acabou a vida mansa, não tinha mais mãe para me ajudar, o pai. Agora eu com 18 anos tive que começar a trabalhar. Foi um saco, mas foi interessante, foi uma experiência legal. Aí com o trabalho que eu tinha, eu ganhava uns trocados e pá, eu finalmente poderia comprar as minhas fitas, algumas paradas pro canal. Só que o mundo não é um arco-íris, nunca foi e nunca será. E o meu trabalho tinha muitos problemas. Meu trabalho, ele era mortal, cara. Nossa, era muito ruim, muito cansativo, muito estressante. E eu tava no trabalho, eu ganhava dinheiro e até então eu não sabia o que eu ia fazer com ele. Até que eu tive a ideia
de pegar um console da nova geração, né? Eu falei, porra, eu tô trabalhando, eu tô morrendo aqui, vou comprar um console da nova geração, né, mano? Porque, pô, o trabalho tá me matando, então eu tenho que fazer isso valer a pena. Esse console que eu iria comprar seria o meu troféu de sobrevivência. Entretanto, qual Rimimaro iria pegar? PlayStation 4 ou Xbox One? Se prepare-se, porque a resposta irá chocar. Então, com o meu trabalho, eu já tinha colocado em mente que eu iria comprar um console da nova geração. E esse console que eu pretendia comprar era o Xbox One. E a razão pela qual eu queria pegar ele, como eu passei basicamente a minha vida toda comprando o PlayStation e eu nunca tinha tido um contato tão preciso com o Xbox, eu nunca tinha tido um Xbox, eu achei que seria bacana para a nova geração agora, eu pela primeira vez, eu comprar um Xbox. Aí no caso, eu queria pegar o One. Só que tinha um pequeno detalhe. Apesar de eu estar trabalhando, eu ia precisar de uma coisa chamada cartão de crédito. E a única pessoa que tinha isso para poder me ajudar, para passar para mim, para poder pegar, era quem? É claro, era minha mãe. Só minha mãe tinha cartão de crédito. Então eu ia precisar da ajuda dela para poder comprar o Xbox One. Entretanto, todavia, minha mãe não quis passar o cartão no Xbox One, tá ligado? Ela não quis comprar. Mas já pensando muito antes na hipótese disso acontecer, eu tive uma ideia. Eu já suspeitava que isso poderia acontecer. Então eu pensei, se não for o One, vai ser o 360. Dito e eu comprei o Xbox 360. Tipo, não foi... Eu não me arrependo de ter pegado ele, eu gostei pra caramba de ter pegado um console novo, porque até então o último que eu tinha comprado era o PlayStation 3 em 2012. E pegar o Xbox 360 agora foi muito da hora. Eu trouxe um unboxing pro canal e tal. E foi da hora porque esse console foi a primeira coisa que eu comprei com meu salário, sabe? Foi conquistado meu, não foi nem meu pai, nem minha mãe, ninguém que comprou pra mim. Fui eu mesmo que ralei lá, quase morri. Eu quase morri pra comprar esse console. Dei a minha vida e dei o meu sangue, literalmente. Depois eu vou contar essa história do dia que eu perdi sangue para comprar esse Xbox. Ele foi a maior conquista da minha vida. Ele foi até então o último console que eu comprei. E o meu próximo requisito, né? A próxima etapa, meta, alvo, vocês já provavelmente já sabem, né? Então esse foi o meu Draw My Life. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu desenho mal pra cacete, mas acho que deu pra entender aí. Eu gaguejei algumas horas, que é complicado. Não tem roteiro aqui, é tudo na base do improviso, então eu fiz o melhor que eu pude. Espero que tenham gostado, avaliem, comentem, se inscrevam no meu canal e até a próxima!